Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira, feriado. Hoje recebemos Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo da Diocese de Piracicaba. E você é convidado para o nosso programa, você pode mandar a sua pergunta. Basta apontar a sua câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na nossa tela. Muito boa noite, Dom Devair, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. É uma alegria estar aqui nesse dia para a gente fazer esse programa Frente a Frente. Dom Devair, o que define para o senhor uma boa escolha na vida cotidiana? Uma boa escolha na vida cotidiana, ela precisa estar de acordo com aqueles princípios fundamentais que regem a nossa vida, né? Nós somos felizes à medida que nós temos esses princípios e à medida que nós vivemos a nossa vida partindo desses princípios. Como cristãos, nós temos princípios que são cristãos e esses princípios devem reger o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana. Quais são os princípios? Um desses princípios fundamentais é o amor, né? O amor a Deus que se transfere para a nossa realidade cotidiana como amor ao próximo. Dentro desta ótica do amor, nós temos o respeito, nós temos a convivência, nós temos a vivência cotidiana de elementos simples, uma gentileza, por exemplo. Quando nós fazemos isso com amor, quando nós fazemos isso a partir da nossa experiência, isso se torna também um testemunho de vida, aquilo que nós acreditamos de uma forma concreta, colocado em prática, né? Então, na base, na espinha dorsal, está esse amor. Chamou a atenção que na primeira resposta do senhor falou sobre a busca da felicidade. Sim. O senhor acredita que hoje nós somos uma sociedade mais triste porque buscamos uma felicidade talvez irreal, que a gente vê nas redes sociais, aquela felicidade da propaganda da margarina? Nós vivemos num tempo onde a felicidade ela é maquiada, né? Nós vemos nas redes sociais uma pessoa que posta ali a sua alegria, que posta um momento feliz, mas a gente não sabe exatamente o que está por trás. Nós conseguimos esconder as nossas emoções com os filtros, né? As redes sociais dispõem para nós esses filtros. E se nós nos acostumamos a nos esconder atrás dos filtros, nós não vivemos uma realidade, nós vivemos uma sociedade falsa. E muitas vezes as pessoas se acostumam tanto com isso que isso parece natural, né? A felicidade plena, como cristãos, nós sabemos que ela não é alcançada aqui. Nós sabemos que toda a nossa vida é uma experiência, nós vamos experimentando a ação de Deus, nós vamos experimentando essa felicidade, mas que aponta para uma felicidade plena. Mas nós não podemos confundir felicidade com alegria. Às vezes, as expressões que nós vemos nas redes sociais são expressões de alegria, mas que escondem dor, que escondem sofrimento. Algumas dessas pessoas que no momento estão alegres nas redes sociais, depois essas pessoas estão doentes. E quantas pessoas por trás dessa doença não chegam a cometer suicídio? E aí você olha nas redes sociais e pergunta, aonde está essa alegria? Aonde está essa felicidade, né? Porque falta um sentido, o sentido verdadeiro, o sentido pleno. O senhor acredita que quem tem a fé é criado na evangelização, sabe o sentido pleno e não vacila, não cai nessas tentações de uma vida perfeita? O objetivo da fé, né, o objetivo de uma parte da fé, por exemplo, da teologia moral, é formar a nossa consciência de maneira que nós sejamos capazes de enfrentar todas as realidades. Isso requer uma maturidade. Uma pessoa vai amadurecendo nesse caminho de fé e à medida que ela vai amadurecendo, ela vai transformando as experiências boas e as experiências menos boas, aquelas experiências tristes, numa experiência de vida que dá um sentido mais profundo, né? Eu gosto muito de um autor, Viktor Frankl, e ele tem um livro, Em Busca do Sentido. E esse livro, ele desenvolve, né, a teoria dele é desenvolvida durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele foi prisioneiro nos campos de concentração. E ele percebeu uma coisa, as pessoas que tinham um sentido para a vida, que já tinham passado por experiências dolorosas, elas foram capazes de sofrer por mais tempo
a situação do campo de concentração. E aquelas pessoas com menos experiência, elas morriam mais rápido, elas buscavam a morte com mais rapidez, né? E isso é uma coisa muito concreta. Uma pessoa madura, uma pessoa que sofreu as experiências, que sofreu as dores, que sofreu as angústias, ela tem mais capacidade daquilo que hoje se fala muito de resiliência, né? Que é aquela capacidade de entrar no sofrimento e voltar para aquela condição de tranquilidade. Então, isso a fé nos proporciona. O senhor falou em resiliência, tem muito a ver com criação também, dessa parte de estar mais forte ou não para conseguir as dores do mundo. O senhor cuida da Diocese de Piracicaba, tem contato com a juventude. O senhor percebe hoje que a juventude ela é menos resiliente, ela está menos preparada para enfrentar as dores do mundo por causa da criação? A educação é um ponto forte na falta de maturidade da resiliência, né? Pessoas que não estão preparadas para enfrentar as pequenas dores cotidianas, que não sabem lidar com o não, que não sabem lidar com uma situação contrária, que não sabem lidar com uma situação de dificuldade. Pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com a morte, né? Elas se tornam pessoas incapazes de conviver com o sofrimento. Daí a necessidade de um filtro. Então você vê uma pessoa que está vivendo interiormente um grande sofrimento, mas na aparência ela mostra outra coisa. Isso, sem dúvida, tem como causa a maneira como os jovens, como as pessoas de hoje são educadas. Daí também um outro problema, que é a busca da felicidade imediata. Nosso mundo é muito imediatista, né? Nós estamos acostumados a precisar de uma resposta, a gente corre para as redes sociais ou para a internet, busca essa resposta, e a gente tem uma resposta imediata. E a vida não é feita de respostas imediatas, a vida é feita de experiências que precisam ser vivenciadas. E quando você tira essa experiência de um jovem, de uma criança, você na realidade não está preparando esse jovem, essa criança, para enfrentar os acontecimentos da vida. Vou chamar a Rosana Carvalho para a nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Devair. E boa noite a todos vocês que estão acompanhando o Frente a Frente. Participe conosco, envie a sua pergunta. E eu chamo aqui para participar conosco o Avanir. Meu nome é Avanir Donizete, professor de artes marciais. E a pergunta para o senhor é: qual a importância da família na doutrina da igreja? A família, ela tem uma importância fundamental. A igreja sempre defendeu a família e a igreja vai continuar defendendo a família, tal como ela nos é dada pela revelação. Homem e mulher que se unem e geram filhos. A geração dos filhos, ela nem sempre é biológica. Nós temos muitas famílias que são formadas por crianças que foram adotadas. Mas isso não impede que exista uma experiência verdadeira do amor. E essa experiência verdadeira do amor constitui a família. Isso é muito claro. A igreja sempre defendeu essa realidade. A família é fundamental para a sociedade, ela é o núcleo primeiro, né, onde a criança ela é inserida numa vida social, numa realidade social, onde ela aprende os primeiros valores e depois, com a religião, com a transmissão da fé, essa criança entra também nesse ambiente das coisas próprias de um relacionamento com Deus. A família é importante na criação, a família é importante na educação, a família é fundamental em todas as etapas da vida. Hoje o que nós vemos, infelizmente, é um desacreditar da família, uma distorção até da realidade familiar e por isso tantos dramas, tantas situações que nós vemos atualmente na sociedade. A senhora acredita que a liberdade de expressão, de escolhas da nossa cultura moderna precisa de equilibrar? Precisa de um certo equilíbrio para entrar de novo nos eixos, Dom Devair? Para que nós sejamos totalmente livres para fazer uma escolha, nós temos que ter uma consciência bem formada, com princípios. Quando nós não temos uma consciência bem formada e uma consciência em base a princípios, esse direito de escolha, ele se torna um problema, porque nós nos tornamos escravos das nossas escolhas.
enquanto a fé nos propõe a escolha com liberdade. Mas nós só podemos ter essa liberdade se nós temos princípios que nos orientam. Sem esses princípios, nós nos tornamos escravos, né? A Sagrada Escritura, ela sempre mostra isso, né? Uma das passagens que mostra muito claramente isso é o Êxodo, quando as pessoas saem do Egito, quando o povo de Deus sai do Egito, mas em um determinado momento da caminhada do deserto, esse povo se lamenta e queria voltar para o Egito, justamente porque lá tinha facilidades. Hoje nós vivemos num mundo de facilidades. Tudo é uma questão de escolha, mas com quais princípios? Com quais verdades subjetivas? A escolha ela só é livre quando ela é feita a partir de uma verdade objetiva. Porque aí, nesta escolha com liberdade objetiva, eu tenho realmente a capacidade de dizer sim ou não para os acontecimentos que me são colocados diante. A gente tem pergunta de casa, Rosana? Temos, é a Sônia Fernandes de Catanduva. Dom Devair, o evangelho da missa hoje foi difícil para os discípulos entenderem. Uns serão levados, outros serão deixados. Os deixados têm a ver com as escolhas que fizeram no seu cotidiano? Tem sim, tem a ver com essas escolhas, porque as escolhas que nós fazemos cotidianamente, elas revelam aquilo que nós temos dentro. Elas revelam quais são os nossos princípios, quais são os nossos desejos mais íntimos, quais são as motivações que nos fazem fazer as coisas, né? E aqui nós não podemos dizer que se trata de uma escolha arbitrária da parte de Deus. Não é Deus que seleciona esses ou aqueles, mas a partir da escuta sincera da palavra de Deus, as nossas opções revelam se nós temos uma escolha por aquilo que é de Deus ou por aquilo que é contra Deus. Daí a questão da separação. A separação é consequência das nossas escolhas, sim. Nesses momentos de dúvida, como podemos buscar ajuda espiritual para fazer a escolha certa? A primeira coisa é ter uma abertura à ação do Espírito, né? Nós somos assistidos continuamente pela ação do Espírito Santo. Quando nós vivemos a vida na dimensão da graça, todo acontecimento, ainda que seja um acontecimento de dor, de sofrimento, ele parte de uma presença de Deus. E se tem essa presença de Deus, tem a ação do Espírito. Se tem a ação do Espírito, é preciso entender. É muito difícil, por exemplo, entender o momento de sofrimento, o momento da morte, o momento de uma doença. Mas para alguém que vive a sua vida partindo da ação do Espírito, essa pessoa vai compreender esses acontecimentos como ação de Deus e ela vai dar uma resposta a partir da ação de Deus. Como é que nós podemos entender isso claramente? Nós podemos entender isso claramente a partir do mistério da cruz, né? O sofrimento da cruz é real, ele não é aparente. Jesus está realmente na cruz e sofre realmente na cruz. Mas toda a sua vida é vontade de Deus. Então, da mesma forma que ele aceitou com alegria a realização dos milagres, que são momentos festivos, né, na vida daquelas pessoas que receberam os milagres, ele aceita também o momento da cruz. Por isso ele sobe livremente. Nós voltamos à questão da liberdade, né, que é uma escolha, é a escolha por aquilo que é vontade de Deus. Então, aí a pessoa experimenta a alegria e a felicidade. Rosana, temos perguntas? Temos pergunta do Matheus Miso, da Parada Inglesa de São Paulo. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao seu eu mais jovem, que ingressava no seminário, qual seria o conselho para o senhor? Olha, eu entrei no seminário com 24 anos, então eu já entrei um pouco mais maduro, né? Eu tinha feito faculdade, eu estava vivendo já a minha vida com outros objetivos, mas foi um momento de encontro muito profundo. Eu acho muito difícil a gente pensar o seguinte, o que eu mudaria na minha vida, mas eu preciso compreender que aquilo que eu tenho hoje, a maneira como eu vivo, a maneira como eu respondi a Deus, é resultado de todas as experiências, inclusive das experiências dolorosas, né? Eu acho que mudar o passado para fazer alguma coisa diferente só seria possível a partir da experiência que eu tenho hoje. Mas a experiência que eu tenho hoje é consequência de todas as experiências vividas anteriormente, né?
Eu acho que eu não mudaria muita coisa. Eu faria as mesmas experiências para ter a mesma certeza do amor de Deus que eu tenho hoje. Que resposta bonita. Dom Devair, como que as nossas escolhas podem impactar a vida das pessoas que nos cercam? As nossas escolhas, elas impactam diretamente a nossa vida. Vou te dar um exemplo disso. Você está no trânsito, você está atrasada, você vai ultrapassar um sinal vermelho porque você está atrasada, porque você precisa fazer alguma coisa e tal. Se você tem uma consciência profunda daquilo que você vai fazer e que isso é errado, você vai evitar. Se você fizer, você pode provocar um acidente. Isso é uma escolha que você faz conscientemente, né? Às vezes a gente pensa em grandes escolhas, em grandes coisas. Não é isso. Quando você está, por exemplo, num ambiente público, sendo servido por alguém, e de repente você dá uma resposta torta, uma resposta maldada, né? Isso é reflexo do que você tem dentro. Então, se você se acalmar, se você der uma resposta melhor, aquele ambiente pode ficar melhor. Isso é consequência das suas escolhas. Então, a nossa fé ela tem que também interferir nessa realidade. A Bíblia nos ensina, nos dá um caminho para esse poder das escolhas, porque as escolhas são poderosas, se a gente tem essa consequência não só na nossa vida, mas também na vida dos outros. Sim, se nós entendemos que Deus está no comando e no governo de todas as coisas, nós vamos aceitar cada uma das situações como, mesmo que a gente não tenha compreensão e entendimento, nós vamos aceitar como ação de Deus. Tem um trecho do Antigo Testamento, a história de José do Egito, onde ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele vai para o Egito, lá no Egito, né, por causa de determinadas situações, ele acaba se tornando um líder, ele acaba tendo muito poder na mão. Como consequência disso, depois, ele pode ajudar os irmãos. Aqui é uma clara, uma cena muito clara da providência de Deus. José poderia ter se revoltado contra os seus irmãos, ele poderia ter armado uma vingança, ele poderia ter feito uma série de coisas. No entanto, ele não faz. O que ele entende? Que cada um daqueles fatos tem um porquê, embora ele não tenha compreensão de todos os porquês. Um dos problemas hoje é que a gente quer responder a Deus tendo a certeza dos nossos porquês. Porquê disso, porquê daquilo. Nós queremos respostas. Da mesma forma que a gente abre o Google e dá um Google lá e tem aquela resposta. E com Deus não funciona assim. É preciso fazer a experiência. Novamente nós voltamos na questão das experiências que nos fazem ser aquilo que nós somos. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Então aproveita esse intervalo para mandar a pergunta para o Dom Devair. Será um prazer ler sua pergunta aqui no Frente a Frente. Até daqui a pouco. Olá, voltamos com Frente a Frente ao vivo nesse feriado que recebe Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo da Diocese de Piracicaba. Dom Devair, no mundo de tantas pressões, como continuar mantendo os valores cristãos? O grande problema hoje não está tanto nas dificuldades que nós enfrentamos externamente. Se nós pensarmos historicamente, nós vamos ver que em todos os tempos os cristãos foram submetidos a situações de pressão. Os primeiros mártires, todo o tempo da vida dos santos, aí, período da Idade Média até hoje, nós vamos ver que são situações diferentes, no entanto, são pressões externas. O grande problema está nas convicções, aquelas convicções que nós trazemos dentro. Como é que os homens e mulheres de outros tempos testemunharam a sua fé? Por causa das convicções que tinham. Se nós imaginarmos os primeiros mártires, eles tinham muito menos garantias do que nós temos hoje. A experiência que estava nascendo, a igreja que estava nascendo, era uma igreja com uma grande capacidade de testemunhar a sua fé, embora o contexto geral fosse contrário. O contexto geral não era de uma cristandade, o contexto geral não era de uma liberdade religiosa, o contexto geral era de uma perseguição. Mas a convicção de fé fez com que esses homens e mulheres testemunhassem a sua fé. O que é que nos falta hoje? É uma certeza dessas convicções. As nossas convicções elas são abaladas, e elas ficam abaladas por quê?
por causa de verdades subjetivas. Aquilo que eu acho, os meus direitos, aquilo que eu quero, aquilo que são as minhas vontades, né? E isso vai se sobrepondo de tal maneira que as nossas convicções, a convicção religiosa, a convicção de fé, ela fica abalada. Aí, uma pessoa que tem essas convicções abaladas, ela acaba dando respostas contrárias àquilo que ela professa como fé. Somos mimados? Somos muito mimados, somos muito paparicados, somos muito cheios de mimimi, né? Sobretudo nas questões de fé. A gente tem medo de expor aquilo que a gente acredita, por respeito, por uma série de outras coisas, e aqui a gente não precisa fazer guerra religiosa, mas nós escondemos a nossa fé de uma maneira muito simples. Veja que os primeiros cristãos, os mártires, né, primeiros cristãos, homens e mulheres, enfrentavam toda a situação daquele momento com uma convicção muito firme daquilo que estavam fazendo, dando garantias. E hoje, por causa de coisas muito pequenas, a gente esconde a nossa fé. A gente esconde a crença, a gente abre mão de pequenas coisas. Ah, mas é só retirar um crucifixo da parede. Não, não é só retirar um crucifixo da parede. É esconder aquilo que eu acredito. Nós aceitamos, nós encobrimos essas situações, nós deixamos que isso aconteça. Então não são as situações que são mais pesadas, são as nossas convicções que são mais enfraquecidas, que estão mais enfraquecidas. Vou chamar a Rosana para a nossa entrevista. Temos perguntas, Rosana? Temos, mas antes quero mandar um abraço aqui para o Miguel de Santa Bárbara do Oeste, acompanhando o programa, a Líndice de Piracicaba, Joaquim Rocha de Sobradinho de Distrito Federal, Antônio de Teixeira de Freitas, na Bahia, Divino de Paulo de Porto Raul, do estado do Rio, e assim por diante. Mas aqui agora a pergunta é do Leonardo de Santa Bárbara do Oeste. Como podemos estar em constante oração, mesmo diante de tantas obrigações durante a rotina diária? Tem um livro chamado Peregrino Russo, depois tem relatos de um peregrino russo também, que é a história de um homem que vai fazendo essa experiência cotidiana da oração. A experiência cotidiana de oração não é que nós precisamos estar sempre repetindo aquelas palavras, mas aqueles momentos fortes de oração, eles se tornam tão fortes e tão presentes que todo o restante da nossa vida passa a ser vivido numa dimensão da fé, ou seja, nós vivemos isso num contexto de oração. O exemplo que eu dava, por exemplo, do trânsito, né? No trânsito é muito comum as pessoas ficarem com raiva, ficarem desesperadas com as coisas. Mas uma pessoa que está envolvida pela força da oração, ela vai ter um comportamento diferente naquele momento. Então isso se torna também uma forma de oração. O peregrino russo, ele vai dizendo que à medida que essa oração foi sendo repetida, que ele vai repetindo essa oração, isso se torna quase que o mesmo batimento cardíaco dele. Ele sente que o coração batendo é uma forma de oração. Então é assim que a nossa oração vai se tornando algo cotidiano que nos fortalece. Qual que é a importância e o papel dos leigos, da comunidade, em ajudar aquelas pessoas que muitas vezes saíram um pouco do caminho, mas querem voltar de novo para a igreja? O Papa Francisco, ele desde o início do seu pontificado, ele tem falado muito, repetido muito essa expressão igreja em saída, né? A igreja em saída, ela sai não porque não tem mais nada para fazer dentro, mas ela sai exatamente como resposta àquilo que ela celebra. Ela celebra a fé e como resposta de fé, ela sai para acolher. Acolher significa ir em busca daqueles que não conhecem o Evangelho, ou mesmo ir atrás daqueles que, por algum motivo, se afastaram. Infelizmente, a gente precisa reconhecer que nas nossas comunidades é muito comum que uma pessoa que tem uma vida comunitária, que está ali, né, todos os dias participando, de repente, por algum motivo, ela sofre alguma situação e ela se afasta. E muitas vezes essa pessoa é esquecida, não se vai atrás dessa pessoa. Nós temos muitas pessoas que sofrem com isso, né? E é realmente um erro nosso, de não ir atrás dessas pessoas. Como é que nós podemos ajudar nesse sentido? Nós podemos prestar mais atenção.
nessas pessoas que se afastam e tentar descobrir quais são os motivos que levaram essa pessoa a se afastar. Muitas vezes as pessoas também se afastam por causa do nosso contratestemunho, né? A nossa falta de vivência concreta da fé, ela se torna também uma maneira de afastar as pessoas. Então, o afastamento de uma pessoa também é causa de conversão para aqueles que ficam. O que é que nós precisamos mudar? Como é que nós precisamos ser mais acolhedores? Como é que nós precisamos ser mais abertos e atentos às realidades das pessoas, para que essas pessoas voltem à comunidade cristã? É a escuta que o Papa Francisco tanto pede? É a escuta, é a escuta. E aí a escuta, ele é uma capacidade que não cabe só aos clérigos, né? Uma outra expressão que a gente precisa corrigir, quando a gente fala povo de Deus, parece que quando a gente fala povo de Deus, a gente se refere somente aos leigos. Não, povo de Deus é o conjunto dos fiéis, né? Os clérigos e os leigos formam parte desse povo de Deus. Esse dom da escuta, ele é uma característica do povo de Deus. Mas para escutar bem, nós precisamos ter o discernimento do Espírito, porque senão nós podemos escutar coisas que não sejam exatamente verdadeiras. Por exemplo, nós temos que acolher as pessoas. Sim, mas por que nós acolhemos as pessoas? Porque nós temos uma palavra que nos chama a acolher, mas uma palavra que também nos chama a conversão. Acolhida e conversão são duas palavras que precisam caminhar juntas. Rosana, temos perguntas? Temos a Linde Semenque, de Piracicaba. Qual o maior desafio de um bispo ao pastorear uma diocese? O maior desafio hoje, eu acredito que seja a própria realidade urbana. A realidade urbana, ela coloca um contexto para nós, que é um contexto que nós estamos aprendendo a lidar, né? As cidades, elas têm crescido, a cidade ela toma conta da nossa sociedade, a nossa sociedade se desenvolve em torno da cidade e nós precisamos aprender a dialogar com essas diferentes realidades que existem numa cidade. Numa cidade você tem condomínios fechados, onde é muito difícil você entrar, você tem favelas, que também é muito difícil você entrar, e você tem bairros, zonas que são industriais. São diferentes realidades que você precisa encontrar uma maneira de chegar a todas elas. E acho que essa questão urbana é um dos grandes desafios atuais para a igreja, né? Como em outros tempos a gente tinha uma sociedade mais rural, hoje nós temos uma sociedade urbana, mas acho que esse é um dos grandes desafios que nós precisamos vencer. Ou entender para poder evangelizar. Ter uma leitura para poder chegar além. Ter uma leitura que nos permita ver necessidades diferentes, né? Antigamente as pessoas elas se reuniam em torno da igreja local. Hoje, com muita facilidade, as pessoas se deslocam para aquela igreja que tem uma afinidade. Às vezes uma afinidade com o padre, às vezes uma afinidade com a comunidade. Ela mora numa parte da cidade, mas ela participa numa outra parte, numa outra paróquia. Isso é um contexto urbano, e que às vezes a gente ainda não entendeu completamente como é que isso funciona. Temos perguntas do Distrito Federal, Rosana? Temos, mas antes eu quero aproveitar aqui para mandar um recado aqui. A Toninha Mútilo está assistindo o programa e ela pede, por gentileza, transmitir um abraço ao Dom Devair e dizer a ele a alegria de vê-lo e agradecer a presença do senhor aqui na Rede Vida. Toninha, um grande abraço, tenho boas recordações da Toninha, quando a gente se reunia lá na região Belém, e a Toninha ia lá junto com Dom Edmar, junto com outras pessoas, e a gente fazia refeições ali, e me recordo do carinho da Toninha quando me mandou o DVD da minha ordenação, que foi filmado pela Rede Vida. Toninha é uma pessoa muito gentil, muito, muito querida. Deus abençoe, Toninha. E agora sim, então vamos à pergunta do Joaquim Rocha, de Sobradinho, Distrito Federal. Neste mundo tão conturbado, como ter ânimo e seguir acreditando em dias melhores para a humanidade? Olha, ter esperança é uma qualidade cristã, é um daqueles pilares, daqueles grandes valores que nós precisamos ter sempre vivos dentro de nós, né?
E a esperança que nos alimenta não é uma esperança de ver concretizada determinadas coisas, é uma esperança que nos move a fazer a nossa parte e melhorar aquilo que nós podemos, né? Os cristãos, em todos os tempos, eles sempre foram homens e mulheres de muita esperança. E olhando para frente com essa esperança. Não é por acaso que o Papa Francisco nos chama para o ano que vem, né, de 2025, o Jubileu da Esperança. Homens e mulheres de esperança que, olhando as situações que nós vivemos, situações de guerra, situações de sofrimento, situações de desigualdade, pensar como nós podemos trabalhar para que estas situações sejam modificadas, alimentar a esperança. E um alimento forte para a esperança é a oração, né? Celebrar aquilo que nós acreditamos e colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Jubileu da Esperança, já tem programação para vivenciá-lo na Diocese de Piracicaba ou ainda está cedo? Já temos programação para vivenciar. Nós estamos seguindo aquilo que foi pedido pela Santa Sé, que foi pedido pelo Papa Francisco, então estamos em preparação. O Jubileu começa em todas as dioceses do mundo a partir do dia 29 de dezembro. Nós celebramos ali já os primeiros momentos, depois abrimos essa celebração jubilar nas igrejas que serão visitadas e algumas coisas que estão sendo preparadas, algumas coisas que a gente precisa acertar ainda, mas uma delas é as celebrações nas comunidades, a reunião das regiões pastorais para celebrar essa esperança, a animação dos grupos a partir da questão da esperança. Tudo isso é um conjunto de coisas. E eu tenho uma esperança também, que essa animação ela não seja passageira, porque a gente pode animar muito o ano jubilar, pode animar muito o ano da esperança e depois voltar para uma situação de calmaria, né? Ou de não preocupação com os acontecimentos. A esperança tem que nos colocar para frente, né? Nessa atitude de igreja em saída. De incentivar. De incentivar. Qual que é esse impacto de vivenciar este momento, mas de vivenciar o que a igreja propõe, o catolicismo, para os laços familiares, Dom Devair? Os laços familiares, eu acho que a família ela tem estado no centro do pontificado do Papa Francisco. Nós tivemos 2 sínodos que trataram exatamente do tema da família, né? A família é sim uma alça de esperança para nós, porque é da família que nós esperamos as bases de uma sociedade melhor, é da família que nós esperamos os elementos que nos permitem dar princípios para a juventude, para as crianças, para a juventude. Então, na família está esse alicerce. E no ano da esperança, né, do Jubileu da Esperança, um dos projetos que nós temos para a Diocese é justamente reforçar a pastoral familiar. Nós temos ainda uma coisa que a gente está pensando em fazer, mas uma delas é realmente alimentar as famílias com esperança, para que elas sejam um sinal e testemunho do amor de Cristo. E temos perguntas, Rosana? Temos. Antes, vou agradecer aqui a participação da Lucimar Gonçalves, de São José do Rio Preto, que diz que está assistindo o programa, está gostando muito, mandou um abraço. Padre Rodrigo, de Piracicaba, Claudinei, de São Bernardo do Campo, Reni, de Barra Velha, Santa Catarina, e, por enquanto, Ananias de Diego de Vasconcelos, Minas Gerais. Agora vamos à pergunta do Antônio de Teixeira de Freitas, da Bahia. Ele quer saber, Dom Devair, é pecado recusar uma criança para batizar? Olha, é pecado recusar uma criança para ser batizada. A gente precisa entender quais são as condições que essa criança foi apresentada para receber o batismo, né? Tem situações que elas são situações limite, que nem o padre, nem o bispo podem dar autorização. A maioria das situações, que são, às vezes, as situações onde os pais não são casados, ou que os padrinhos não são casados, ou que tem alguma outra situação particular, isso é resolvido muito tranquilamente com uma conversa com o padre, né? Nós temos normas diocesanas, em todas as dioceses devem ter isso,
mas, a grosso modo, existe uma norma canônica, e essa norma canônica ela prevalece sobre todas as outras orientações, né? Não existem grandes motivos, mas existem motivos que não podem ser transpostos. Por exemplo, se escolhe para a criança padrinhos que não pertençam à mesma fé, que não são católicos. Isso não pode ser, eu não posso batizar essa criança porque existe ali uma condição que não pode ser transposta. Um problema que nós temos hoje é quando um dos genitores, ou o pai ou a mãe, é contra o batismo. E aí também a igreja não pode ir contra a vontade dos pais, ou do pai ou da mãe. Então é preciso esperar que a criança tenha o uso da razão e que ela mesma faça esse pedido. Então a gente precisa entender o que é a situação para dizer. Não é uma questão de pecado, pode ser uma questão de normas. A gente vai para um breve intervalo, mas eu já te convido para mandar a sua pergunta para o Dom Devair. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Voltamos com Frente a Frente, nesta sexta-feira ao vivo, que recebe o Dom Devair, bispo de Piracicaba. A diocese está em festa. Jubileu de 80 anos, Dom Devair? A diocese está em festa, 80 anos de criação da diocese. Nós abrimos o jubileu e vamos encerrar no próximo domingo, agora Cristo Rei. Foi um ano de intensas atividades. Nós tivemos um ano preparatório, que foi o ano anterior, onde fizemos missões populares, que as paróquias foram convidadas a fazer missões populares em todas as 68 paróquias da diocese. E nesse ano foi um ano celebrativo. Nós celebramos nas regiões pastorais, nas 7 regiões pastorais. Piracicaba são 3 regiões, nós juntamos numa celebração só. Foram celebrações muito bonitas, com a presença de muita gente da diocese. E junto com isso tivemos também apresentações, shows, eventos, teatro, todos em comemoração aos 80 anos da diocese. Foi uma movimentação bonita e nós tivemos o cuidado de fazer uma movimentação também que fosse setorizada para que as pessoas tivessem uma maior participação. Foi um momento muito bonito que nós estamos encerrando com grande alegria, com grande festa. Que ótimo. Rosana, temos perguntas de Piracicaba. Sim, é do padre Rodrigo. Dom Devair, diante de um mundo tão conturbado, como aplicar o Jubileu da Esperança e fazer tal mensagem chegar ao coração das pessoas? O Jubileu da Esperança é um convite do Papa Francisco, né, nesse ano de 2025, no próximo ano de 2025, para que nós animemos a esperança do mundo pela vivência da fé que nós temos, né? Nós precisamos ser alimento de esperança à medida que nós vivenciamos essa esperança, que nós colocamos em prática essa esperança. E a maneira mais fácil de viver isso é, de uma certa forma, contaminando ao nosso redor com essa esperança. O Papa Francisco tem uma expressão que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cristãos com cara de limão, né? Cristãos azedos. E a esperança, ela tira isso de nós, porque ela nos faz ser alegres, ela nos faz viver os acontecimentos, mesmo aqueles que são mais difíceis, mais doloridos, viver isso na dimensão da esperança, esperando em Deus, colocando a nossa esperança em Deus, mas fazendo aquilo que nos cabe, que cabe a cada um de nós. Rosana, temos mais perguntas? Sim, do Divino de Paula, de Porto Real, sul do estado do Rio. O senhor disse que a felicidade plena será vivida na eternidade. Os momentos felizes que vivemos hoje não devem ser vividos como sinais dessa felicidade plena, um prenúncio? Os momentos presentes são, de alguma forma, um prenúncio, são uma antecipação, mas eles não são plenos, né? Exatamente porque eles são momentos. E na vida eterna nós falamos de felicidade plena, onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes. Aqui nós experimentamos um momento de alegria, um momento de felicidade, depois experimentamos momentos de contrariedade, de dor e de sofrimento. Então, esta felicidade experimentada é uma antecipação daquela alegria ou daquele bem-estar, daquela felicidade plena da vida eterna. São momentos, e na vida eterna nós teremos a plenitude.
E a participação está grande. Aqui temos várias perguntas de Olha vários só. pontos do país. Chama a Rosana para ler mais uma. Agora vamos com o Celso Andrade de Pompeia. Qual a diferença da alma e do espírito? Ele pergunta. São dois conceitos que, na maioria das vezes, eles dizem respeito à mesma coisa. São palavras usadas em contextos diferentes, mas que fundamentalmente quer dizer a mesma coisa. Nós temos um espírito que é dado por Deus e esse espírito, ele não conhece a morte, né? O nosso espírito, ele experimenta essa criação. Ele não é eterno, mas ele é imortal. Ou seja, Deus nos criou, nos deu esse espírito, nos deu essa alma, para que esta alma, além de animar o nosso corpo, para que ela carregue essas experiências para a eternidade. Então, essa é a qualidade, ou é a realidade mais clara. Mas, assim, às vezes uma questão de termos apenas. Piracicaba está participativa Olha, hoje, Piracicaba Rosana. está... Sim, vamos agora com o Tiago de Piracicaba. Como procurar conhecer e viver melhor a Santa Missa? É fundamental o conhecimento daquilo que nós celebramos, né, da nossa fé. Às vezes as pessoas querem fazer a experiência de uma missa mais alegre, de uma missa mais assim, ou mais desse jeito ou daquele jeito. A missa é sempre a missa. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Às vezes o que nos falta é o conhecimento daquilo que nós amamos. Nós católicos temos um problema, um defeito, é que nós estudamos pouco a nossa fé. Nós estudamos pouco as coisas da nossa fé. Então a gente supõe conhecer, a gente supõe entender. E hoje, com as redes sociais, às vezes a gente encontra muitas coisas distorcidas. Então, se nós vamos procurar uma informação, é preciso procurar uma informação que seja segura. O Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja Católica são a fonte de conhecimento daquilo que é a nossa fé. E ali está uma coisa que nós precisamos aprofundar. Rosana. Nós vamos agora com a pergunta do Claudinei Donizete de Figueiredo, de São Bernardo do Campo. Ele pergunta: como restaurar a harmonia em um casamento que está em crise? Perdão. Se nós queremos uma resposta direta e objetiva, é perdão. Se nós não temos esta capacidade de perdoar, e o perdão exige conversão de ambas as partes, porque não é que um lado só está errado. Quando a gente conversa com as pessoas num casamento em crise, a gente sempre descobre que existem falhas de ambos os lados. Os dois lados têm falhas. Então é preciso aprender a perdoar. Mas a gente só aprende a perdoar se a gente entra num processo de conversão. Então a conversão e o perdão são elementos fundamentais para resolver um matrimônio em crise. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar não é Alzheimer, né? Nós precisamos ter muito isso claro. Eu não preciso, eu perdoei, eu tive como que uma experiência de Alzheimer. Não. Perdoar é você olhar para aquela situação, mas não olhar apenas para a dor que aquela situação causa. Nós não vamos apagar da nossa cabeça aquele acontecimento. Uma traição, por exemplo. O marido, a esposa, não vão esquecer aquela traição, mas eles vão olhar aquele acontecimento a partir de um outro olhar. Então, isso é perdoar. E é um processo. Eu não posso exigir que no momento exato aconteça esse fato do perdão. Por isso que é um processo, né, de conversão que chega ao perdão. Mas perdoar não é esquecer, não é Alzheimer. Rosana, os mineiros estão participando agora? Os mineiros e também aqui, Moisés de Santa Teresa do Tocantins, Joana Dark de Barretos, tem aqui José Filho de Simões, do Piauí, André Souza de São Luís do Maranhão, Padre João Carlos de Rio Claro, São Paulo. Agora então vamos com o Ananias Germano da Cunha, que é de Diogo de Vasconcelos, Minas Gerais. O que deve ser feito para aproximar mais os jovens da Igreja Católica, uma vez que tem muitos jovens distanciados, ele pergunta. Olha, quando nós falamos que tem muitos jovens distanciados, eu preciso dizer que tem realidades e tem realidades, né? É fundamental
aprender a escutar o tempo presente, aprender a escutar os jovens hoje. Porque quando nós escutamos o que os jovens estão buscando, nós temos condição de dar uma resposta para isso. A gente vê encontros com milhares de jovens católicos. Nós tivemos exemplos disso. Posso falar de outra emissora? Não tem problema, não? Pode? Não tem problema. Então, tá bom. Por exemplo, Canção Nova. Nós temos ali jovens que se reúnem para o PHN, para os acampamentos e tal. Nós temos, por exemplo, o Summer Beats, que aconteceu em São Paulo. Mais de 120 mil pessoas, 120 mil jovens. Isso não é pouco, isso é uma expressão da juventude. Agora, nós precisamos olhar qual é a busca da juventude e como dar respostas a essa juventude. Não adianta a gente querer fazer propostas de coisas que já estão ultrapassadas e que não vão ter mais um apelo, ou cursos, ou formações que não dizem nada ao jovem de hoje. Então, se não diz nada ao jovem de hoje, ele não vai procurar. Quem é que está atraindo a juventude? E usar dessa capacidade de tantas pessoas. Nós temos aí pessoas que estão muito nas mídias sociais. As mídias sociais são uma grande força da evangelização. Desde o Papa João Paulo II tem se incentivado muito isso, mas o Papa Francisco, o Papa Bento XVI também tem incentivado isso. O uso das mídias sociais como capacidade de dialogar com a juventude. Se nós não escutarmos a voz da juventude, se nós não escutarmos os clamores, se nós não escutarmos os apelos que estão sendo feitos, nós vamos ter as igrejas vazias de jovens, mas não só de jovens, também de outras pessoas, de pessoas adultas. É preciso escutar o nosso tempo, é preciso escutar quais são os anseios, os apelos, o que os jovens querem, para a gente poder dialogar com essa juventude. Sem essa escuta, ninguém fica na igreja, né? Ninguém fica na igreja porque não tem motivo. Rosana, temos perguntas? Sim, Joana Dark de Barretos. Dom Devair, como ser peregrino da esperança, como pede o jubileu de 2025? Vivendo cotidianamente a nossa vida na dimensão da esperança, mesmo naquelas situações que parecem não ter esperança. Nós podemos perguntar assim, uma pessoa que está com câncer terminal, como é que essa pessoa vai viver a esperança? Ela vai viver a esperança naquele momento de dor e sofrimento, vivendo aquela condição, vivendo aquela realidade, sabendo que aquele momento prepara ela para um encontro definitivo com Deus. Então é um momento de esperança também. E nós temos muitos testemunhos bonitos de pessoas que sofreram, que sofrem, que estão sofrendo, mas que não perdem a sua esperança. Não só da cura física, mas que não perdem a esperança de ser um testemunho do amor de Deus. E dão um grande testemunho do amor de Deus. Então, na vida cotidiana. Agora a pergunta do Moisés, Rosana. Isso, o Moisés de Santa Teresa do Tocantins. Dom Devair, o que o senhor acha do cenário atual da humanidade e o que reflete na religião? O cenário atual, com todas as guerras, com todas a violência, com todas as formas de violência, ele parece desesperador. Mas mais uma vez eu digo que este é apenas o cenário do nosso tempo. Em todas as épocas, sempre tivemos momentos de dor, de sofrimento, e os cristãos sempre foram chamados a dar um testemunho de esperança nesses momentos, né? A igreja, ela é perita em humanidade. A igreja tem 2000 anos. A igreja já viu pandemias, a igreja já viu guerras, a igreja já viu violências, a igreja já viu destruições, mas ela nunca perdeu a sua esperança em Deus, porque ela sabe que Deus é o Senhor da história. Então, se nós temos hoje essa situação, ela não é o fim, ela não é o limite. E Deus nos chama para dar um testemunho nesse tempo, nessa época. Olha, o programa, o pessoal está gostando tanto que tem pergunta até do Piauí, Dom Devair. Tem sim, Ana. Só que antes vou agradecer aqui a participação do Padre João Carlos, que quer cumprimentar a todos e manda um grande abraço para o senhor, tá? O Obrigado. José Filho de Simões, do Piauí, ele assistindo o programa, disse que o que chamou a atenção foi o livro sobre Viktor Frankl e pergunta,
o que o senhor diria diante da sua experiência de vida sobre o verdadeiro sentido da vida? O verdadeiro sentido da vida, né? Quando nós temos um sentido para aquilo que nós fazemos, nós somos capazes de fazer coisas muito grandes. Viktor Frankl, quando ele relata isso, né, em busca do sentido, ele mostra por que alguns homens e mulheres foram capazes de passar pelo campo de concentração e sobreviver, né? Não é uma vida sem sentido. Se nós não temos um sentido, nós somos tragados, nós somos arrastados por qualquer situação de sofrimento. Mais ou menos uma coisa que acontece nos nossos dias, nos nossos tempos, né? Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adultos, por falta de um sentido, parece que naufragam nas decepções, nas confusões. Por quê? Porque falta um sentido profundo. E quem tem esse sentido profundo, ele é capaz de enfrentar todas as coisas. Mais uma vez, o grande exemplo da cruz, né? Jesus tem um sentido profundo para aquilo que ele está fazendo. Não é uma circunstância. Aquilo que Jesus faz é consequência de uma opção fundamental. E hoje, às vezes, nos falta a consciência dessa opção fundamental que nos leva a fazer aquilo que fazemos. Dom Devair, estamos chegando ao fim do nosso programa. Já que o ano que vem é Jubileu da Esperança, eu peço para o senhor deixar uma mensagem de esperança para quem ficou junto essa noite com a gente. Esperança é uma palavra fundamental que deve alimentar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Esperança nas pequenas coisas, esperança nas grandes coisas. Mas nós só podemos transbordar de esperança quando a esperança preenche toda a nossa existência. Tenhamos essa certeza de que Deus comanda todos os fatos, comanda todas as coisas. E se Ele está no comando de todas as coisas, inclusive da nossa vida, das pequenas coisas da nossa vida, nenhuma situação é desesperadora, né? A confiança, ela fortalece essa esperança e a esperança fortalece a confiança. Tenhamos um jubileu pleno de esperança, mas sejamos, sobretudo, peregrinos dessa esperança. Muito obrigada pela mensagem, pela participação. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Ana. Obrigado, Rosana, pela possibilidade de participar. E foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Muito obrigada a toda a equipe. Principalmente obrigada a você que ficou com a gente nesta noite de sexta-feira, que participou, que mandou as perguntas. Obrigada pelo carinho. Tenha um ótimo final de semana. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.